A justiça também é atender a necessidade do povo, especialmente naqueles mais vulneráveis, aqueles mais fracos. Porque como muçulmanos, como nós, muçulmanos, devemos refletir sobre como podemos assumir essa responsabilidade para com a nossa comunidade. O que a gente pode fazer para ajudar a nossa comunidade, independente se ele é muçulmano, se ele é cristão, se ele é ateu, se ele é evangélico, não importa. Temos responsabilidade nisso. E para garantir também que ninguém seja deixado para trás. Terceiro ponto, aplicação da justiça com misericórdia. Precisamos ser justos, mas também tem que ter misericórdia na aplicação da justiça. O que isso quer dizer? Omar também entendeu que a justiça, ela não é rígida e insensível, não é insensível, não. Ela deve ser temperada com a misericórdia e compreensão das investigações de cada caso. Então, durante o ano da cinza, um período de grande fome, em que estava ele como líder, sob a sua liderança, ele o que fez? Ele suspendeu a aplicação das punições por roubo. Quem roubava não era punido, porque ele sabia que as pessoas estavam roubando por necessidade. E essa decisão reflete a sabedoria de Omar em equilibrar a justiça com a misericórdia. E ele reconheceu que as ameaças não seriam justas em um momento em que as condições elas se tornaram impossíveis para que as pessoas sobrevivessem sem recorrer a algumas medidas desesperadas, vamos dizer assim. E essa lição é vital para nós hoje. Nós devemos sempre considerar o contexto das ações das pessoas. Por que aquela pessoa está agindo dessa forma? Analisar sempre o contexto, sempre tentar entender todo o caso, não de um lado só. Devemos sempre considerar o contexto das ações e sermos também misericordiosos no tratamento daquelas pessoas que estão cometendo determinadas ações. Ao mesmo tempo que, lógico, precisamos aplicar a justiça, mas precisamos aplicar a justiça, pode parecer até um pleonasmo, aplicar a justiça de uma forma justa, para que não haja equívocos e nem excessos, especialmente para aquelas pessoas que enfrentam dificuldades, que têm algum tipo de problema. A quarta situação, a proteção das minorias. Omar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, também é lembrado por sua justiça em relação às minorias religiosas sobre o governo islâmico. Tinha minorias religiosas, elas eram livres para praticar a sua crença, não eram importunados. E ele garante os direitos aos cristãos e aos judeus. E ele permitia que eles praticassem a sua fé. E não só isso, ele permitia que as pessoas praticassem a sua fé e protegia os seus locais de culto. Seus locais de culto eram protegidos. Um exemplo claro disso é a famosa Carta de Jerusalém, na qual Omar garantiu aos cristãos, garantiu as suas vidas, ou seja, eles não iam ser mortos, garantiu a propriedade, as suas casas, garantiu os seus bens, as suas joias, seria tudo protegido. E ele escreveu nessa carta, um trecho dessa carta: esta é uma garantia de que o servo de Allah, Omar, dá ao povo de Jerusalém suas vidas, suas propriedades, suas roupas, suas cruzes estão sob proteção. Ele disse que as vidas deles, as propriedades, os bens e as cruzes, que eram um sinal da prática da fé deles, elas estavam protegidas. Omar ia garantir a proteção. E elas não serão destruídas e as casas nem serão usadas como moradias. Essa atitude reflete o espírito do Islã, que exige justiça e respeito para com todos, independente da sua fé, independente da sua classe social, independente da sua posição política. E como muçulmanos, devemos honrar esses princípios e garantir que as nossas
interações, o jeito que agimos com os outros, sejam baseadas na justiça e no respeito mútuo. Meus queridos irmãos e irmãs, que lições nós podemos tirar desse breve relato, dessas breves palavras? Meus irmãos em Deus, meus irmãos em fé, a justiça de Omar ibn al-Khattab nos ensina que, primeiro, igualdade. Todos são iguais perante a lei, independente da sua riqueza, status e poder. Segundo, responsabilidade social. A liderança é uma responsabilidade. O governante ele precisa ficar atento à necessidade do seu povo. Terceiro, misericórdia e justiça. A aplicação da justiça deve levar em considerações as situações humanas, as situações de cada um, quando for julgado. E quarto, respeito pelas diferenças. Respeito pelas diferenças. Muito importante esse detalhe. Porque como muçulmanos, nós temos o dever de respeitar e proteger os direitos das pessoas, incluindo as minorias. Hoje aqui nós somos minorias e nós exigimos respeito, e nós queremos respeito. Nós queremos e brigamos por nossos direitos. Nós somos minorias como muçulmanos, mas no país onde os muçulmanos são maioria e determinadas religiões são minoria, elas também precisam ter os seus direitos respeitados e sua crença preservada para que eles pratiquem o que eles acharem melhor. Então, Deus nos ordena no Alcorão Sagrado que sejamos justos, mesmo que essa justiça tenha efeito contra nós mesmos ou contra os nossos parentes mais próximos, porque Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: ó fiéis, sejam fiéis. O nosso profeta Muhammad, nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi o exemplo da justiça. E os califas que vieram depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que seguiram ele, eles trilharam o mesmo caminho da justiça. E hoje nós vamos destacar, nós vamos falar do exemplo de Omar ibn al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, o segundo califa, cuja vida ela foi marcada pela aplicação da justiça. Pensa no homem justo, Omar ibn al-Khattab. Ele foi marcada na aplicação, a vida dele foi marcada na aplicação da justiça, em todos os aspectos da sua liderança. Ele era um líder justo. Vamos pegar alguns exemplos aqui da justiça de Omar ibn al-Khattab. Primeiro, vamos destacar 4 pontos. Primeiro, a igualdade diante da lei. Quando ele aplicava a lei, ele aplicava com igualdade, com justiça. Omar ibn al-Khattab, ele foi firme em garantir que todos fossem iguais perante a lei, sem diferença, sem distinção, independente da sua posição social, da sua classe social ou da sua posição como líder, como governante. Ele acreditava que a justiça deveria ser imparcial para qualquer um, sem favorecer os ricos, sem favorecer os mais abastados, em detrimento daqueles pobres e mais fracos. Um exemplo notável nesse exemplo da justiça, da igualdade na justiça, é o caso em que o filho de Amr ibn al-As, que era governador do Egito, ele agrediu um egípcio humilde após uma corrida de cavalos. E quando Omar soube do caso, ele convocou o governador do Egito e o seu filho para Medina. E na presença de todos, ele convocou o filho dele, o governador do Egito, e o filho do governador, na presença do Omar em Medina. E na presença de todos, quando eles estavam ali, o Omar deu para aquele que foi agredido, ele deu um chicote na mão dele e disse para que ele agora aplicasse a justiça.
o filho do governador do Egito. Para que ele aplicasse a punição diretamente no seu agressor. Então, depois do ocorrido, o Omar, depois desse acontecimento, o Omar se tornou o governador com as palavras que elas ecoam, chegam até nós até hoje. E quais são essas palavras? Essa aqui que eu vou falar agora. Daí o Omar disse: desde quando você escraviza os homens, enquanto que suas mães, quando deram a luz neles livres, quando eles nasceram, estavam livres. Como é que você escraviza o homem agora? E essa ação pública, isso que o Omar fez, essa ação pública, ela não apenas fez justiça, mas também ela transmitiu uma mensagem clara para todos nós, que ninguém está acima da lei, e todo ser humano merece respeito e dignidade. E esse exemplo, ele nos mostra que devemos buscar a justiça em todas as situações, mesmo que isso implique confrontar pessoas abastadas, pessoas poderosas. Precisa-se fazer a justiça. Segundo ponto, primeiro, igualdade na justiça. Segundo ponto, responsabilidade de liderança. Omar ibn al-Khattab, ele entendeu que a liderança não era uma posição de privilégio. O posto que ele estava não era um privilégio estar ali, um líder, governante, mas sim de responsabilidade. Ele frequentemente caminhava pelas noites nas ruas de Medina para ouvir diretamente a preocupação das pessoas e ver as pessoas se elas não estavam sendo negligenciadas em nada, ou ver se elas não estavam sendo injustiçadas em nenhum ponto. E num desses incidentes, desses acontecimentos mais famosos, aconteceu quando ele encontrou uma mulher que estava cozinhando pedras, estava fazendo uma sopa de pedras para enganar a fome dos seus filhos, eles estavam famintos, e ela estava fazendo uma sopa de pedra. E ele então, Omar, sem se identificar, ele voltou para o armazém público, ele pegou um saco de farinha, colocou nas suas costas e entregou para a mulher. E quando um de seus companheiros pediu para ajudá-lo: eu te ajudo, Omar, vamos lá levar, eu te ajudo a levar esse saco de farinha. Aí o que ele respondeu? Ele disse: carregarei este fardo no dia do juízo, se eu não cuidar do meu povo. A preocupação dele, ele estava preocupado no dia do juízo final, com a posição que ele tinha como líder, de deixar o povo dele em dificuldade e não ser justo, não ter equidade com o povo dele. Olha a preocupação dele. Isso demonstra que a justiça não é apenas aplicar leis. Eu digo para vocês, esse é o momento de pedirmos perdão, de implorarmos, fazermos lá e implorarmos perdão para Deus, e peçam perdão nesse momento, porque serão salvos aqueles que se arrependem. Pedimos a sua proteção e agradecemos por mais um dia. Continuamos aqui agora, a segunda parte da cultura. Certamente, Deus ordena a justiça, espera lidar aos seus parentes e proíbe a indecência, proíbe o mal, proíbe a transgressão. E Deus nos chama a atenção sempre para que a gente se lembre. A gente se lembre que todo esforço que fizemos vai ser recompensado, seja para o bem, e vai ser recompensado da maneira justa que Deus se for para o mal também. Então a justiça, ela é um ato de entusiasmo, ela nos aproxima do nosso Criador. Quando cometemos algo bom, nós estamos nos sentindo mais próximos de Deus. E não é apenas uma obrigação individual, mas é também coletiva. Ser justo não se limita a grandes cargas ou julgamentos. Ela começa com pequenas ações do nosso dia a dia. Não é só o governante que precisa ser justo, não. Eu preciso ser justo quando eu vou na padaria, quando eu recebo o troco errado. Eu preciso ser justo quando eu vou no mercado e vejo que o peso está diferente e eu preciso corrigir aquele peso para pagar o preço certo. Isso é justiça. Devemos ser justos em nossas relações familiares.
A gente precisa dar um tratamento igual para os nossos filhos. Nós devemos ser justos nos nossos negócios, não trapaceando ninguém, não se aproveitando da ignorância ou da necessidade do outro. Nós devemos ser justos em nossos julgamentos. Como é que é ser justo nos nossos julgamentos, nos nossos pensamentos? É evitar suspeitas preconceituosas. Precisamos eliminar as suspeitas preconceituosas do nosso pensamento. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos anuncia, certamente, os mais amados por Deus no dia do juízo final serão os líderes justos. Em casa nós somos os líderes. E os mais odiados por Ele serão os líderes tiranos. E Deus também nos lembra certamente no Alcorão a importância de sermos justos, mesmo que a verdade vá contra nossos próprios interesses ou contra os interesses das pessoas próximas da gente. Em resumo, todas essas palavras nesses breves minutos: justiça, justiça e equidade. Isso vai nos deixar, é uma palavra tão simples, mas ela é tão pesada e tão forte quanto se colocada em prática. A justiça vai nos deixar mais leves. Quando formos justos, a gente vai poder sair na rua, erguer a cabeça e ficar tranquilo. Não só com os outros, mas com o nosso Criador também. E também com Deus. Meus queridos irmãos, agora vamos elevar as nossas súplicas. Vamos fazer os nossos doar. Façam muito doar. Esse é o momento que Deus atende as preces e atende suas súplicas. Ó nosso Deus, faça com que nossos corações se arrependam. Ó nosso Deus, faça com que sejamos justos para com o nosso próximo. Ó nosso Deus, faça com que sejamos justos para com nós mesmos. Ó nosso Deus, abra as asas da tua misericórdia sobre nós. Ó nosso Deus, dá-nos o sustento lícito. Ó nosso Deus, dá-nos o sustento benéfico. Ó nosso Deus, dá-nos o conhecimento benéfico também. Ó nosso Deus, livra-nos do tormento do inferno. Ó nosso Deus, dá-nos o melhor deste mundo e dá-nos o melhor do outro mundo. Livra-nos do fogo do inferno e conduza-nos sempre para um caminho reto, um caminho de retidão. Ó nosso Deus, livra o sofrimento de todos os nossos irmãos que sofrem hoje em qualquer canto do mundo, em Gaza, na Palestina, no Iêmen, em qualquer canto, inshallah. Proteja essas pessoas e dá-lhes proteção, dá-lhes segurança. Ó nosso Deus, perdoa os nossos vivos, perdoa os nossos mortos. Ó nosso Deus, abençoe os nossos filhos. Ó nosso Deus, abençoe e dê paz ao profeta Muhammad, seus familiares e todos os seus seguidores até o dia do juízo final, inshallah. Amém. Wa akum salat.